Meu nome é Olin, vou resolver a questão 4.9 do livro Process Dynamics and Control, do Seaborg, terceira edição. A questão possui um sistema que é um tanque agitador, ele possui um volume V, ele tem a entrada de componente com temperatura inicial TI e vazão máxima ômega-I, temperatura de saída T e vazão máxima ômega, né? Ele possui um sistema de aquecimento, que esse calor é dado por quê? Na questão diz que é para assumir que a capacitância térmica do condensado de líquido é negligenciável se compararmos com as capacitâncias térmicas do líquido no tanque e da parede do aquecedor. E também sabe-se que a consideração de que a energia transferida instantaneamente do aquecedor para os componentes do tanque não é válida. Então a gente precisa considerar os termos referentes ao metal aqui do aquecedor, né? E o exercício ele pede para a gente derivar uma função de transferência que relacione a temperatura e a temperatura de entrada, a temperatura final e a temperatura de entrada. As equações governantes, então, esse primeiro termo representa do tanque, conservação, balanço de energia, em que esse termo esquerdo ele é a derivada da energia interna em função ao tempo, e da derivada de energia interna ela é proporcional, ela pode ser representada nesse caso pelo calor específico vezes a derivada da temperatura. Então a gente substitui aqui e multiplica pela massa. Esses dois termos aqui eles representam a capacitância térmica. Então a gente iguala ao segundo lado da equação, que é representado por esse termo aqui. Esse primeiro aqui é o delta ômega entalpia, em que a entalpia ela pode ser representada pelo calor específico vezes T, vezes a temperatura nesse caso. Então a gente substitui aqui, e sabendo que as vazões máximas de entrada e saída vão ser igual nesse caso, a gente chega a esse termo aqui. Esse outro lado da equação aqui é o calor advindo do aquecedor, né? Em que o HP é o coeficiente de transferência de calor, a área é a área de contato de transferência entre o metal do aquecedor ali e o tanque, e o líquido do tanque, e multiplicado pela diferença de temperatura do metal e do tanque. Agora, para o metal ali do aquecedor, a gente tem a mesma relação basicamente, né? Só substituindo que aqui é a massa do metal, calor específico do metal. Então, e agora a gente vai diminuir esse termo, né? Porque ele vai estar perdendo calor agora pro tanque, né? Então, a gente assume que a massa dos elementos ali do tanque, a massa do metal, o calor específico dos componentes ali do tanque e do metal, e os coeficientes de transferência de calor dos dois, também as áreas e a vazão máxima, todos são variáveis que... Todos não são variáveis, né? São constantes. A gente pode escrever alguns termos em função dos desvios. Então, a gente tem que a derivada da temperatura em função do tempo, representada por essa telinha sobre dt. E aqui também para o material, né, de metal ali do tanque. Então, substituindo esses termos na equação lá que a gente tinha encontrado, a gente chega nessa equação. E nessa equação, tanque e do metal lá. A gente pode aplicar Laplace, então, nessas duas equações,
e a gente também assume que as condições iniciais são nulas, tá? Porque não foi dado nenhuma outra informação na questão que faça com que essa condição, que a gente não possa fazer essa consideração, caso não. Bom, então, aqui aplicando o Laplace, a gente chega nesses dois termos. Isolando a temperatura de desvio do metal nessa equação 2 e jogando aqui para essa equação 1, a gente chega nessa equação aqui, nessa igualdade. E como a questão pede uma função de transferência relacionando a temperatura de saída e a temperatura de entrada, a gente isola os dois termos no lado esquerdo e a gente fica com esse termo aqui no lado direito. Isso foi a questão A, né? Que pedia para encontrar a função de transferência. Agora, na questão B, ele pergunta qual o ganho no estado permanente para essas condições. Então, uma forma de encontrar o ganho é tomando a função de transferência com o termo S sendo zero. Então, a gente cancelando o termo S, a gente chega nessa igualdade aqui. Esse é o ganho, né? Agora, a questão C pergunta, baseado somente em argumentos físicos, o ganho deveria ser unitário? Justifique. Não, porque o calor e a temperatura variam ao mesmo tempo, né? Eles são dependentes. Para ser unitário, daí seria se o tanque fosse isolado. Então, esse termo aqui, ele seria zero, e zerando esses termos que contêm o HP vezes o AP, a gente chegaria aqui a gente cancelaria os termos e chegaria num valor unitário, né? Então, somente se o tanque fosse isolado, o ganho seria unitário.